Eu com 15 anos, a gente não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje, né? Esses testes vocacionais, essas coisas, e eu tinha uma tia minha que era auxiliar. E aí a minha mãe pegou e disse, pô, vai lá, faz enfermagem logo, filho, e tal, tu não quer fazer? E eu meio que com vergonha fui e fiz, né? Fui seguindo a minha carreira na enfermagem, né? Trabalhei 17 anos no SAMU, lá em Manaus, e depois também em 2015 passei num concurso do Hospital Universitário. E aí eu tô desde 2015 nos hospitais universitários, né? Lá de Manaus, aí eu fui transferido aqui para Juiz de Fora, né? No interior de Minas. Lá em Manaus eu fazia 22 plantões por mês, né? Era uma vida assim bem corrida. E 22 plantões por mês, tendo uma filha de 14 anos, um filho de 7 e uma filha com 4 anos, casado, eu não tinha praticamente nem tempo de pensar nisso, vou te ser bem sincero, Léo. Chega um ponto da vida da gente que a gente pensa, vou fazer tudo do melhor para os meus filhos e para minha esposa, né? Era assim que eu Sim. pensava. E aí surgiu a oportunidade de vir aqui para Juiz de Fora, e aí eu vim aqui para Juiz de Fora, né? Aqui eu trabalho um dia sim, um dia não. A minha filha, mais velha, de 14 anos, ela, desde pequenininha, ela dizia, pô, pai, eu quero ser enfermeira igual tu, quero fazer enfermagem. Eu disse, filha, a minha profissão ela é muito legal. Foi através dela que Deus me abençoou, conquistei várias coisas, isso, aquilo, outro, mas assim, filha, se você tiver a oportunidade, papai gostaria de dizer para minha filha que você fizesse medicina. Eu disse sempre para minha filha, né? Porque medicina, filha, você vai ter bem mais liberdade, você vai poder fazer um ambulatório, você vai poder trabalhar no hospital, você não vai ficar ali todo o tempo preso, entendeu? Aí ela pegou e disse, tá bom, pai, então eu vou começar a estudar para medicina. Aí quando chegou aqui em Juiz de Fora, a minha filha e a minha esposa começaram a falar comigo, né? Pô, pai, agora tu tá trabalhando menos, por que tu não experimenta começar a estudar para fazer medicina, pai? Então, olha, filha, eu já tenho 46 anos, né? Então acho que para mim eu acho que não é tão viável assim, filha. Mas vamos parar para pensar, pai. Falta 25 anos ainda para te se aposentar. Por que que nesses 25 anos, que tal tu começar a estudar para fazer medicina? E aí bateu justamente com aquilo que você tanto fala nas tuas mentorias, que você diz, olha, 6 anos vai passar de uma forma ou de outra. 6 anos vai passar, você estudando ou não estudando, você fazendo ou não fazendo, vai passar os 6 anos. E aí alguns colegas meus já tinham me falado isso, né? Com quem eu já trabalhei em UTI, entendeu? Cardíaca, trabalhei já no socorro, como eu te falei, e alguns colegas meus, já, médicos, né? Já tinham conversado isso comigo. Pô, Gão, por que tu não pensa em fazer medicina, cara? Aí tu nunca pensou, não? Eu disse, não, nunca pensei, não. Eu nunca me esqueço de um colega meu que era cardiologista e ele disse, pois eu acho que você deveria começar a pensar, cara. Ele falou isso pra mim, né? Mas só que eu sempre ficava com aquilo, não, isso não é pra mim, eu já tô com a idade avançada. E aí a minha filha começou, a minha filha e a minha esposa, né? Elas que, digamos assim, começaram a... Começa a estudar, pai, vai lá, vai, amor, começa lá a estudar, vai, vai, tu consegue. O que fez eu acreditar no método, eu acho que o grande lance que fez eu acreditar foi quando tu viu uma aula tua, Léo, no YouTube, em que você começa a explicar os conteúdos, entendeu, que são estudados para a prova, você, para mim, né, aplicando aqueles conteúdos no dia a dia. Tu come um chocolate, aí tu vai, no final das contas, gerar o ATP, que o ATP é a energia. Aquele negócio de você linkar com o dia a dia foi algo assim que me fez acreditar no método, entendeu? Aquela forma que você ensinava, tu tá usando o detergente para lavar a louça lá na tua pia. Aquele detergente ali, tu vai começar a entender um pouco de química. E aí eu trabalho em hospital, comecei a levar algumas coisas, né, para o meu dia a dia no hospital, né? Aquilo dali é uma célula eucarionte, tal. O que está acontecendo aqui com esse paciente? Eu chamei a minha esposa e a minha filha para ver uma aula, né, que você fala sobre essa parte do chocolate, do ATP e tal. Eu chamei as duas, né, para assistirem a aula comigo. Aí elas assistiram a aula, ela disse, amor, vamos comprar logo esse método aí, compra logo, entendeu? E aí foi quando ela comprou o método, e aí eu comecei a pegar um caderno, sentava e destrinchava nas minhas folgas o Sim. método, né? Tô aqui com o caderno aqui lotado já. Na realidade, eu peguei o método, eu acho que eu consegui aplicar ele em 2 semanas, Léo. Em 2 semanas, basicamente, entendeu? E teve uma coisa que você sempre fala nas aulas lá do método, que eu peguei aquilo para mim. Se você não vai conseguir, se você tá com pouco tempo, no início,
disse, você não vai conseguir aplicar todo o método, mas fico aplicando 80%, 70%, 50%. Começa a aplicar que você vai ver resultado. E daí deu quanto tempo do aplicar o método até fazer a prova? Foi pouco tempo, eu te diria que na primeira prova eu fiz dia 1º de junho, na segunda que eu passei, que foi dia 7, deu 3 semanas, Léo. E aí no total, somando as questões todas, eu fiquei com 71,5, 72, e aí eram 34 vagas. Eu achava, na minha concepção, que eu ia ficar lá pelo 30, 31, 32 se conseguisse, né? Uhum. Mas aí eu fiquei lá em décimo, né? Sim. Em décimo lugar. Então, para um cara que estava praticamente mais de 20 anos, entendeu? Formado na faculdade, no ensino médio, eu já nem lembro, né? 96. A última redação que eu escrevi, eu acho que foi em 2012. Eu não imaginava, tô sendo bem sincero contigo, eu não imaginava que com 46 anos, sentando numa cadeira para disputar lá com o pessoal que tá vindo agora do ensino médio, novinho, entendeu? Digamos assim, na minha concepção, né, na minha visão, com conhecimento ali de química, de biologia, de física, bem aflorado, eu achava que eu tava meio que indo pra uma tentativa, entendeu? Assim, meio que no escuro, mas aí eu tava confiando muito em Deus, né, e depois no método. Passar os 46 anos com 3 filhos, esposa e trabalhando dia sim, dia não, 12 por 36. Isso, é uma Uma grande luta. motivação, né? É o combustível ali pra gente encarar esses desafios, né? E eu vou te ser sincero, eu não tinha mais saco pra ficar assistindo vídeo aula, pra ir atrás, né? E por isso que quando eu dei de cara com o teu método, eu achei legal, que passa pela minha cabeça realmente daqui a 6 anos, entendeu? A situação de eu poder trabalhar menos, né? Poder fazer um horário assim melhor de trabalho, né? Com uma boa remuneração e ser um exemplo para eles, né? Ser um exemplo para minha filha, né? Que tem 14, para o meu filho de 7, para minha filha com 4 anos, né? Ser um exemplo para eles de que é possível, entendeu? De que eles vão estar com a faca e o queijo na mão, né? E eu tô aqui com 46, com uma idade assim, digamos, um pouco avançada, vou enfrentar esse desafio, né? Vou partir para da luta. Então eu visualizo muito lá na frente eu sendo assim um exemplo para eles, entendeu? De que eu vou poder dar um futuro melhor para eles, né? Isso daí passa pela minha cabeça, sim, entendeu? Dar um futuro melhor e também de ser um exemplo para eles, né? De conquista. Eu como enfermeiro hoje é um salário que eu vejo esse paralelo. Eu trabalho com médicos, entendeu? Que são eu convivo já nessa área de hospital universitário, vai fazer 10 anos agora em outubro. E às vezes eu converso com colegas que estão no R1, né? Eles estão entrando lá, acabou de sair da faculdade, às vezes trabalhou 1 ano, né? Aí ele fala pra mim assim, um colega meu, pô, cara, tô abrindo mão de mais de 25 mil reais, entendeu? Pra fazer a residência. Mas até que deu pra juntar uma grana boa. A minha mãe, ela tem, por exemplo, 77 anos, né? E aí eu fui falar pra ela, junto com a minha esposa, minha mãe, pô, achei que eu já tava vivendo os últimos dias da minha vida, agora ainda vou viver mais um pouco para ver a tua formatura.